E esse é o nosso último vídeo dessa série sobre facetas. Se você ainda não viu os outros, eu te recomendo pausar, volta um pouquinho, porque eu falo sobre o que é faceta, o que é lente de contato, quando elas são indicadas, se tem desgaste ou não. Então já tem um monte de pergunta que vai te esclarecer aqui nos vídeos anteriores. Nesse vídeo agora, eu vou te explicar sobre como ter mais segurança na hora de optar por um procedimento assim. Quem está falando aqui é a Débora Louzan, sou especialista em dentística, tenho mestrado e doutorado na área, trabalho com isso há 13 anos, a minha especialidade é a estética e eu trago todo esse olhar para te explicar agora. Estudar qualquer coisa é fundamental. Eu sou do time que a gente precisa ir angariando aí conhecimentos ao longo da nossa vida. Então, se você tem interesse por um procedimento assim, realmente eu te recomendo dar uma investigada, dar uma estudada, pesquisar no Google um pouco, pelo menos para você entender. Mas isso não é o suficiente. Tem muito paciente que acha que todo esse conhecimento que ele traz é o mandatório durante uma consulta. E não é, gente. Nós, profissionais, temos todo um olhar técnico, científico, inclusive de limitação do caso. Então tem muito caso que o paciente ele acha que é possível fazer as facetas e que está totalmente contraindicado. Como que a gente soluciona isso? Você precisa de um profissional que você confia. Se você se sente inseguro em relação ao procedimento, em relação ao que o profissional está dizendo, qualquer procedimento, seja ele o mais indicado, o mais correto, vai parecer errado. Então não adianta se você não tem confiança em relação ao profissional que está te atendendo. Essa é a minha primeira dica para você. Tem diferença entre porcelana e resina? Com certeza absoluta, não é a mesma coisa. A resina é um material que a gente usa aqui no consultório, então o próprio dentista vai fazer diretamente na sua boca, exige um pouco mais de destreza manual realmente do profissional que está fazendo. A gente usa algumas massas de resina para copiar, modular a cor do seu dente, definir o formato, isso tudo é feito na mesma sessão. A porcelana é diferente, ela é realizada dentro de um laboratório, então o dentista vai preparar o seu dente, fazer um desgaste, mesmo que seja mínimo para receber aquele material, ele molda ou escaneia, manda para o laboratório manda essa peça e depois isso é cimentado na boca do paciente. Em relação à longevidade, tem muita gente que quer saber, resina dura mais do que a porcelana ou é o contrário? Quando a gente vai avaliar os estudos científicos, a gente vê que a cerâmica ela tem mais durabilidade, ela tem menor potencial de manchamento, por exemplo. Então ela vai demandar de você, paciente, menos manutenções, mas não significa que você vai fazer o procedimento e sumir, porque isso não acontece em nada quando a gente está falando de odontologia e nem de saúde de uma maneira geral. Então você precisa sempre vir regularmente para a gente fazer uma investigação, ver se isso está ainda bem adaptado, se está saudável. Porque vamos pensar o seguinte, independente do material de escolha, você está falando de um ambiente úmido, que você tem saliva o tempo inteiro, que a gente mastiga, que tem outras funções e até parafunções, por exemplo, como o bruxismo. Tudo isso precisa ser avaliado e controlado justamente para que não traga outros problemas para o paciente. Por outro lado, a cerâmica não permite reparo. Então, se alguma coisa fraturar, se alguma coisa desadaptar ao longo do tempo, você precisa substituir esse material. A resina já é mais conservadora. A gente consegue fazer acabamentos e polimentos, reparos, sempre que houver necessidade. Então, se você me perguntar, a porcelana é melhor do que a resina? Eu não tenho como te responder isso dessa forma. Depende de muita coisa. Depende de qual é a indicação do seu caso. Eu tenho pacientes que precisavam de acréscimos pequenos, eu jamais indicaria a cerâmica para eles. Ao contrário, tenho outros pacientes que a gente precisava fazer 10 dentes para conseguir devolver a harmonia e a resina não era o material indicado. Então depende muito do seu caso. Quando as coisas são bem indicadas e bem executadas, todo mundo sai feliz. E quanto tempo dura esses procedimentos? Depende. Quanto tempo dura os seus dentes na sua boca? Vamos pensar o seguinte,
Imagino eu que para você estar fazendo um procedimento desse nível estético, já existe alguma desarmonia, já existe um desgaste. E esse desgaste não foi causado do nada. Provavelmente ele vem da sua mordida, ou de algum hábito como roer a unha, ou qualquer outra coisa que está causando essa alteração. Se a gente não corrige esses hábitos, o mesmo fator que fez o seu dente quebrar, que fez o seu dente desgastar, vai fazer a sua resina ou a sua cerâmica sofrer desse mesmo problema. Então, por isso que eu falo que a gente precisa de um planejamento muito bem executado, de um controle, uma manutenção em relação àquilo ali. A gente consegue, por exemplo, fazer um procedimento desse estético e falar para o paciente que ele não tem mais bruxismo? De forma alguma, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O bruxismo vem do sistema nervoso central. Então, você está devolvendo o que o paciente perdeu, mas a causa que fez o paciente perder, ela continua ali. É por isso que isso também precisa ser muito bem explicado para o paciente. E existe sim uma forma da gente ter mais segurança quando a gente faz isso, que é a fase do planejamento. O que é esse planejamento? A gente faz todas as fotografias do paciente, molda ou escaneia, então a gente tem o formato da boca do paciente fora, né, do paciente, então é muito mais fácil da gente fazer esse planejamento. Existe uma fase de enceramento, então a gente vai deixar o dente no formato que a gente quer e a gente leva isso na boca do paciente de forma provisória. Então ele vem para consulta, eu coloco essa resina nos dentes, a gente vai testar a função, vai testar a fala dele, se ele gostou do tamanho dos dentes, do formato, se a gente tem uma expectativa em relação à cor, porque tudo isso precisa ser alinhado antes e somente depois dessa construção junto com o paciente que a gente vai para a execução em si. O que isso me garante? Que vai chegar lá no resultado final, eu tenho mais previsibilidade em relação ao que eu estou fazendo e o paciente, ele é participante de todo esse processo. Terminando de responder essas perguntas mais frequentes, a dica realmente que eu dou para você é, se você quer fazer um procedimento dessa forma, procure conhecimento, procure pessoas que te tragam confiança em relação a isso, porque por mais que você troque de dentista, você não tem como trocar da sua boca. Então ela vai te acompanhar o resto da vida e tem que ser com saúde. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui, comenta, compartilha e fica aqui com a gente, porque sempre tem vídeo novo explicando várias coisas que você, paciente, precisa saber.